Bom dia, amados. Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre o Senhor e tem me agradado subir com Ele, né? Mas eu quero começar esta manhã, já como nós sempre fazemos, respondendo algumas questões. Numa delas, com relação ao que me perguntaram e que acho interessante falar para os irmãos, porque pode ser a dúvida de mais pessoas, é a respeito da semana passada, quando nós falamos e respondemos uma pergunta sobre as mulheres grávidas, né? E a grande questão é se durante o tempo da tribulação, ou seja, durante aqueles 7 anos, as mulheres iriam engravidar. Amados, entenda que Mateus, em seu capítulo 24, versículo 19, ele fala: ai daquelas que estiverem grávidas ou amamentando. Então, amados, e Lucas 21 vai repetir a dose. Mas quando nós vamos no versículo 15 de Mateus 19, nós vemos que ele está falando da abominação. E quem é essa abominação? O anticristo. Então, de que período ele está falando? Ele está falando da tribulação. Então veja, às vezes nós pegamos Mateus 24 e entendemos que ele está falando somente dos princípios das dores. E não nos damos conta que na metade desse caminho, desses versículos, nós estamos falando já de um período de tribulação. E ali fala muito claro: ai dessas mulheres. E daí surge essa grande indagação das pessoas: mas pastor, como assim? Como é que vai ser isso? Amado, foi o que eu tentei transmitir na semana passada. Supondo que uma mulher esteja grávida, ou que fique grávida, até que dia, pastor? Até o dia do arrebatamento. Se a mulher tiver um relacionamento com o seu esposo, à 1 da tarde, aquele relacionamento começar a gerar um fruto, ainda que seja uma célula, e Jesus voltar às 3 da tarde, essa célula que ia gerar um fruto vai ser arrebatada como fruto. Se a mulher estiver grávida de 4 meses, vai ser arrebatada. Se a mulher estiver pronta para dar luz, vai ser arrebatada. Se for uma criança de 1 ano, vai ser arrebatada. Até a idade da consciência da criança, fiquem tranquilos, será arrebatado. O fator é, amado, depois disso. O que acontece? Muita gente acha assim que, chegando na tribulação, então as mulheres vão ficar inférteis. Não, não vai, amado. O que vai acontecer é que talvez, diante das guerras, diante dos problemas que vai acontecer naquele tempo, não haverá muito tempo para outras coisas, ok? Mas vamos supor que, havendo o arrebatamento, depois daquela comoção geral, uma mulher se relacione com seu esposo. O que vai acontecer depois de 9 meses? Vai nascer uma criança. E daí você vai falar para mim: mas pastor, espera aí, a criança não teve culpa. Por que ela não foi arrebatada? Simplesmente porque ela não tinha nascido antes do arrebatamento. Ok? Mas pastor, o que vai acontecer com essa criança? Possivelmente, se ela morrer na tribulação, ela está salva, sem problema algum, porque ela ainda não tem consciência. Qual é o problema na tribulação? O problema é que o anticristo vai vir para selar os pais e os filhos. E selar, que eu falo, é colocar a marca da besta. Ou seja, vai caber aos pais permitir ou não que o filho ponha a marca. Pastor, e se uma criança de 5, 6 anos pôr a marca? Apocalipse 14, 9 é bem claro, amado: todo aquele que pôr a marca será maldito. Infelizmente,
Mas pastor, Deus faz isso. Vou tentar estabelecer para vocês uma conexão. No Velho Testamento, que falava sobre um período que não se vivia em graça, e lembra que o pastor falou que na grande tribulação nós não teremos mais a graça, porque o espírito de consolo, a parte do espírito que consola, subirá ao céu, lembra? E que nós vamos ficar muito parecido com a estrutura do Velho Testamento. O que acontecia no Velho Testamento? No Velho Testamento, às vezes, Deus falava, por exemplo, para os reis: entrem na cidade e destrua toda a cidade. Deus falou para Saul. E um dos pecados de Saul, além de muitos que ele cometeu, foi que em uma ocasião ele poupou o rei, poupou os animais. Agora, olha que interessante, Deus censura Saul por causa disso. Porque Deus desejava que fosse tudo destruído, mas raciocine comigo, será que nessas cidades não haviam crianças? E talvez você fique escandalizado em imaginar que Deus dava uma ordem para que todos morressem, inclusive os inocentes. E daí nós vamos descobrir que em certas ocasiões, quando eles não fizeram isso, aqueles inocentes cresceram, geraram filhos, e esses descendentes destruíram em parte o povo de Israel. E se não fosse a misericórdia de Deus, talvez até os extinguisse. O que eu quero falar para vocês é de uma onisciência de Deus. Ah, mas pastor, coitado da criança, porque não teve direito de escolha. Amados, mas o pai tem. A gente torce em nome de Jesus para que ninguém fique. Mas se ficar, fica um conselho: não aceite a marca da besta e não tenha filhos. Não tenha filhos. Por quê, pastor? Porque você vai ficar colocado na seguinte situação: ou seu filho que nasceu naquele período vai aceitar a marca da besta e vai ser condenado eternamente, ou vocês vão ter que fugir, e isso não vai ser fácil, porque o inimigo vai tentar interceptar todos os que fugirem. Vai haver um remanescente? Vai. Vai haver alguém que vai conseguir escapar? Vai. Mas vai ser muito difícil. E se ele conseguindo alcançar, ele vai perguntar para os pais: aceita colocar a marca no filho? Não. Então o filho morre. Aceita colocar a marca em você? Não. Então você morre. Só que morre salvo. Entende? Então, não se apegue à carnalidade. Não se apegue à imagem da carne que diz: ah, mas a criança tem que ficar viva. Não. Naquele tempo é até melhor morrer. É até melhor que, de repente, para quem ficar logo no início da tribulação, Deus já tome a pessoa. Porque passar os 7 anos da tribulação vai ser um terror. Entendem? Mas Deus não vai esterilizar os homens e as mulheres que lá viverem. Vai continuar sendo muito parecido com o que nós temos, só que com presença de guerra, com presença de pestilência, com presença de doenças e tudo mais. Mas o livre-arbítrio, esse não se perdeu. Então fica-se esse entendimento, que não é que Deus é injusto, não é que Deus não considera essas coisas, mas Ele já deixou na Bíblia. Então se esforce para subir. Pastor, tenho meia dúzia de filhos, crianças. Amado, fique em paz. Se hoje aconteceu o arrebatamento e seus filhos ainda não chegaram à idade da consciência, eles estão salvos, independente de serem crianças. E a Bíblia dizer que nós, desde a nossa constituição, somos pecadores, porque eles ainda não têm capacidade de discernir. Pastor, mas qual a idade do discernimento? É uma pergunta que sempre me fazem. Amados, isso é relativo. Tem garoto de 12 anos que ainda brinca de Playmobil, né? Acho que hoje nem é mais Playmobil. No meu tempo era Playmobil, ok? Tem garoto de 10 anos
que já tem uma outra cabeça. Então isso é muito relativo, é Deus que vai verificar. Agora uma coisa eu sei, o adolescente, esse já tem consciência de escolha. Então esse, se não vigiar, esse, se não tomar cuidado, ele pode ficar. Ah, pastor, mas ele tem 14 anos, ele tem 15 anos, pode ficar no arrebatamento. Inclusive, se morrer antes e não tiver com o coração entregue a Jesus, pode ir para o inferno. Ah, pastor, mas Deus, será que faz? Amados, entenda que se Deus é misericordioso, Ele não deixou de ser justo. E a justiça também está atrelada, muitas vezes, a aplicar aquilo que cada um merece. Ok? Agora, é o prazer de Deus? Não. É claro que não, amado. Claro que não. A outra coisa que o pessoal ainda está debatendo comigo e que talvez seja dúvida de alguns. Pastor, explique aquele papo que a Bíblia diz que os que morrem, eles dormem no Senhor. E outras passagens diz que eles estão no céu. Amado, novamente, quando Deus fala sobre dormir, o que ele está falando? Sobre a alma e o espírito? Não. Ele está falando sobre o corpo. Por quê? Porque diferente do arrebatamento, que eu e você que não passarmos pela morte, vamos ser arrebatados de alma, espírito e o corpo que vai ser glorificado, o corpo físico vai ser glorificado para poder subir, mas ele não vai passar sobre a morte. Os que morreram antes do arrebatamento têm seu corpo o quê? O seu corpo morre, o seu corpo é decomposto, o seu corpo dorme, como diz o título da época, ok? Mas no dia do Senhor, os salvos, então vamos pegar lá um pastor, uma ovelha que foi salva e morreu, sei lá, em 1990. No dia do arrebatamento, o Senhor vai chamar, inclusive, o corpo dele. Ah, mas como é que vai ser se já é pó, pastor? Deus vai reconstituir de novo. Ah, pastor, mas tem gente que foi cremado. Não tem problema. Você esqueceu que você está falando de Deus? Você não precisa necessariamente ter um corpo físico para Deus restituir. Não foi Deus que levou ao pó o homem e do pó também o fez? Então para Deus não é problema pegar um pó e falar, volte à vida novamente, se reconstitua de novo. Ezequiel 37 diz que Deus tem esse poder. Entende? Então essa é a diferença, que esses que morreram antes estão no que nós chamamos de céu ou paraíso. Mas o céu ou o paraíso não é o lugar definitivo para nós. A Bíblia diz que haverá uma nova terra e um novo céu. Hoje esse céu é o local onde se encontram aqueles que esperam no Senhor, para que o Senhor julgue toda a terra, para que o Senhor trabalhe em toda a terra, para lá no final habitar nos novos céus e nova terra. Pastor, e os que morreram condenados? Amados, novamente eu friso para ficar bem claro. Os que morreram condenados não vão ressuscitar, não vão levantar seus corpos no dia do arrebatamento. Eles ainda vão continuar dormindo com seus corpos. Quando é que eles vão levantar, pastor? No julgamento do trono branco. Pastor, espera aí. Nós temos o tribunal de Cristo e o julgamento do trono branco. Qual a diferença, pastor, do tribunal de Cristo e o julgamento do trono branco? São temas que eu ia trabalhar mais adiante, mas eu adianto devido à curiosidade. O tribunal de Cristo não é para decidir se você é salvo ou não. Nós já tratamos isso aqui. O tribunal de Cristo é para decidir o seu galardão. Então você que imaginava assim, ah pastor, você vê como que é Deus, né? Porque tem um cara que serve Deus 30 anos e um que aceita ele
lá na cruz e, puxa vida, eles vão ter os mesmos direitos. Não, a salvação é igual para todos. O galardão, não. Entende? Então, nós, quando formos arrebatados, diz a palavra, que nós vamos ficar diante do portão formoso, da porta formosa. Essa porta formosa, a maioria dos estudiosos acredita que nós não vamos entrar direto. Vai ter ali o tribunal de Cristo, onde Deus vai pegar o livro da sua vida e ver o que aconteceu em todo o seu trajeto e o que Ele desejava para você. Dependendo do que aconteceu, Deus vai dizer: olha, essa obra que você fez foi palha e vai queimar pelo fogo e não vai dar galardão. Essa obra que você fez foi feno, foi madeira e vai queimar. Agora, obras que nós fizermos, que vai ser prata, e essa vai prevalecer sobre o fogo. Vai ser ouro, vai prevalecer sobre o fogo. Vai ser pedras preciosas, vai prevalecer sobre o fogo. E diante dessas obras, Deus vai dar o galardão. Agora, muito bem, isso é o tribunal de Cristo. E daí nós acessamos o céu e celebramos durante 7 anos a boda do Cordeiro. Por que 7 anos, pastor? Porque a Bíblia mostra que o costume em Israel é que o casamento seria celebrado por 7 dias. E você se lembra que o pastor ensinou que um dia representa um ano biblicamente? Então são 7 anos. Só que nesses 7 anos que eu e você, salvo, arrebatados, estaremos junto com os mortos que foram arrebatados e salvos, lá diante de Deus, comemorando com alegria, com o galardão distribuído. Aqui na terra estará acontecendo a tribulação. E lá no final, lá quase completando os seus 7 anos, diz que Jesus virá sobre a terra com os seus e pisará o Monte das Oliveiras, que se rachará em 2, e guerreará como o anticristo. Por quê? Porque senão todo Israel que estava na tribulação se perderia. Depois disso haverá o milênio, que nós não vamos tocar agora no assunto, mas serão 1000 anos. Depois desses 1000 anos, você concorda comigo que durante 1000 anos, novas gerações vão surgir? Ah, pastor, mas vão ter filho? Vai. Mas vai morrer gente? Vai. Eles vão viver mais que os homens de hoje no milênio, mas vai morrer. Vai ter gerações, tanto que a Bíblia diz que lá no final do milênio já vai ter muitas nações, muitos povos, e lá vai ter uma nova guerra que depois nós vamos tratar. Só que depois de tudo isso, Deus agora vai se deparar com aqueles que se perderam, que não aceitaram a Cristo, que não aceitaram ser moldados por Deus, que aceitaram a marca da besta. E Ele vai dizer: agora é o julgamento de vocês. Só que agora não é para dar galardão, agora é para condenar. Mas pastor, se já está condenado, para que chamar de novo? Porque Deus é tão justo que até para os condenados Ele vai dizer a motivação. Ele vai dizer: sabe por que você estava no inferno até hoje? Por causa disso, disso e disso. Mas agora você estava no inferno que era passageiro. Agora você vai para o lago de fogo e enxofre, que é eterno. Entendem? Então, eu acho que ficou claro agora. Eu acho que ficou nítido agora. Se houver dúvida, o seu pastor não tem pressa. A minha preocupação é que você entenda o livro de Apocalipse, não tenha medo. Ah, pastor, vou perguntar de novo isso, não tem problema. Até porque eu sei que tem mais gente que está com dificuldade e que às vezes não tem essa coragem, essa iniciativa de perguntar. Amém? Mas eu quero tratar hoje sobre um tema demasiadamente importante e falar que Apocalipse, nos seus primeiros capítulos, ele vai falar sobre a revelação que João teve. Então Jesus vai entregar a João uma revelação.
Só que Jesus começa nos primeiros capítulos, nos primeiros 3 capítulos, com a visão da igreja. E ele vai direcionar o foco para 7 igrejas da Ásia Menor. Eu não vou, nesse princípio de estudo, focar essas 7 igrejas. Mas entenda que nós estamos vivendo o período dessas 7 igrejas. Por quê? Porque dentro da constituição que nós temos de igreja, nós vemos Cristo dizendo à sua noiva. E quem é a noiva? É a igreja. Entende? E sinalizando cada igreja a sua característica boa e a sua característica ruim. Dizendo, olha, vocês têm isso de qualidade, mas tem isso que tem que ser acertado. E disso tudo nós tiramos alguns ensinamentos para o nosso tempo. Mas vocês vão se lembrar que eu falei que chegado em um determinado momento, passa-se o período da igreja e nós entramos na tribulação. Para que você entenda, vão haver 3 guerras principais, e que alguns gostam de chamar as 3 guerras de Gog e Magog, ou outros dizem, não, uma delas chama Gog e Magog, outra chama Armagedon, e a outra chama a Guerra dos Salmos 83. Eu não me prendo muito ao nome em si, ok? O importante é que você saiba que vai ter 3 guerras de grande peso. Uma guerra que vai acontecer um pouco antes da tribulação. Pastor, então nós vamos presenciar uma guerra? Sim. Mas por que, pastor? Porque vai ser preparado o ambiente para a entrada do anticristo. Se tudo tiver a 1000 maravilhas, quando chegasse a tribulação, as pessoas iam virar a costa para o anticristo. Então vai ter que ter uma situação de desespero. E o que é a situação de desespero? Fome, problemas financeiros, econômicos e tudo mais. E que vai se agravar na tribulação. Mas o que vai gerar isso, pastor? Uma das coisas, a guerra, que vai anteceder a tribulação. Muito bem. Lá no final da tribulação vai ter uma nova guerra, que eu mencionei para vocês, entre Jesus e aqueles que foram arrebatados, versus o anticristo e aqueles que estão voltados para o anticristo. Mas o próprio Cristo vencerá essa guerra. E lá no final do milênio, a guerra final, onde ali serão separados os últimos salvos dos últimos perdidos. Ok? Muito bem. Eu acho que deu para já ter uma abrangência de Apocalipse, esclarecer uma boa parte já, mas vamos entrar um pouco agora de novo nos 7 anos. O pastor já falou sobre as pessoas que vão estar aqui, já falou sobre as 2 testemunhas, já falou sobre os 144 mil que vocês estão craques. Mas o que mais vai acontecer, pastor? Além desses homens, além do anticristo, do dragão, vai acontecer uma coisa que se chama juízo de Deus. Pastor, juízo de Deus? É. E como é que é isso, pastor? Deus vai permitir 3 tipos de juízo. Pastor, que papo é esse? Deus vai permitir 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Agora veja que, já adiantando o assunto para vocês, o último selo, ele não é um juízo propriamente dito. O último selo, ou seja, o 7º selo, ele vai abrir as portas para as trombetas. E a última trombeta, ou seja, a 7ª trombeta, vai abrir as portas para as 7 taças. E a última taça vai abrir as portas para finalizar a grande tribulação.
Então, se nós pudéssemos pegar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, nós entenderíamos que, propriamente dito, há 6 selos de juízo e um que abre o próximo juízo. Há 7 trombetas e uma que abre o próximo juízo. E há 7 taças e uma delas no final, que abre o momento final da grande tribulação. Muito bem. Mas como que se dá essa divisão na Bíblia, pastor? Como é que, de repente, Deus está falando na terra, Deus está falando com as 7 igrejas? Então, amados, veja, o capítulo 4 vai fazer essa divisão. O capítulo 4 vai discernir entre o que estava falando sobre a terra, ou seja, sobre as 7 igrejas, sobre o tempo que eu e você estamos vivendo, e agora nós vamos entrar num outro tempo. Olha o que diz lá. E não se preocupe, se não der para terminar o tema hoje, semana que vem a gente continua sem problema algum. O importante é que você entenda com clareza. Apocalipse 4 diz assim: depois destas coisas, ou seja, Jesus mostrou e falou sobre as 7 igrejas, trabalhou esses assuntos com eles. Daí ele vai dizer assim: depois destas coisas olhei, e eis que vi uma porta aberta no céu. Opa! O que vai acontecer agora? João vai sair de ambiente, vai mudar o ambiente. Ele está ainda tendo uma visão na terra. Agora a voz diz para ele, ó: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Opa! Jesus faz uma separação, dizendo: olha, até agora eu estava falando de coisas que iriam acontecer no período de vocês, ou seja, no período da graça. Agora eu vou mostrar de coisas que vão acontecer depois. E logo fui arrebatado em espírito. Por que esse cuidado de João, amados? Porque tem gente que é arrebatado de corpo, ok? Tem gente que é arrebatado de alma. Aqui nós estamos falando arrebatado em espírito. Quem foi arrebatado em corpo? Enoque, por exemplo, ok? Ele subiu com o corpo e tudo. Ser arrebatado em espírito, o corpo fica ali, mas o espírito se conecta ao céu, ok? E eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Agora, olha que interessante, nós vamos pular alguns versículos e vamos ao 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo a um bezerro, ou em algumas versões bíblicas, a um boi. O terceiro tinha rosto de homem, e o quarto de águia. O que vocês lembram aqui? Lembra quando o pastor falou sobre a mensagem de Ezequiel 1? Lembra quando o pastor falou dos 4 seres viventes? Lembra quando o pastor ensinou que a característica dos 4 seres viventes, na realidade, elas demandam uma semelhança com o que há no céu? E que quando nós estudávamos os 4 evangelhos, Mateus tinha falado sobre Jesus com o aspecto de rei. Por quê? Porque ele estava ensinando os judeus, e os judeus esperavam um rei, e a figura do rei simbolicamente era representada pelo leão. Então Mateus mostrava Jesus com o aspecto de leão. Lembra que eu falei que Lucas era aquele que tinha parte da sua ascendência sendo gentil, grego, e que por isso ele ia tratar com os gregos, e os gregos eram os filósofos, os estudiosos, e que para eles o aspecto humano era muito importante. Então Lucas vai falar de um Jesus homem. Vocês se lembram que eu falei de Marcos? Que Marcos é aquele que servia, e que vai falar então de um Jesus que é servo, porque ele vai direcionar o seu foco para quem? Para os romanos. E para os romanos o que valia era o quanto você era um bom soldado, o quanto você era útil para fazer as coisas. Então mostram Jesus no aspecto do boi, ou em algumas versões bíblicas do cordeiro. E daí nós chegávamos em João, aquele que tinha a visão divina de Jesus, e o retrata na figura da águia, ok?
É isso que está acontecendo aqui. Ou seja, Deus mostrando tudo aquilo que ele já tinha falado na terra como uma existência que há no céu, diante do trono. Dos seres viventes com esses aspectos. Então não entenda isso como uma monstruosidade ou uma coisa, como assim? É um animal com cara de leão, um animal com cara... Não, entenda que isso tem um sentido espiritual. E que nós não estamos mais falando das coisas da terra, nós estamos falando das coisas do céu. Né? E daí ele vai dar toda uma descrição aqui sobre os 4 seres viventes, que eles tinham 6 asas, que estavam cheios de olhos. Por que cheios de olhos? Porque o Senhor vê todas as coisas. Não há nada que passe do Senhor. Mas nós vamos adiante. E disse: e quando os animais davam glória, honra e ação de graça aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado no trono e o adoraram, dizendo, né, o seguinte: digno é o Senhor de receber toda a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são feitas e foram criadas, e por tua vontade são e foram criadas. Ok? Muito bem. Agora, olha que interessante. Vamos dar um pulo aí e vamos ver que agora a gente vai começar a compreender aonde que Jesus quer chegar. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos dar uma luz sobre isso. O evangelho apócrifo de Pedro, pastor, o que é o evangelho apócrifo? Há alguns livros que eles são considerados históricos ou que têm algum conteúdo de certo interesse, de certa importância, mas que não são considerados nem revelação e nem inspirados por Deus. Ou seja, eu posso aqui escrever um livro sem a inspiração de Deus, mas contando as minhas experiências como cristão, contando as minhas experiências como homem de Deus. Esse livro é importante? Mas não é uma inspiração. Agora, eu posso chegar aqui e Deus me direcionar a escrever sobre um assunto. Então Deus me inspira, traz na minha mente a sabedoria dele, traz a graça dele, e eu escrevo inspirado pelo Espírito. E a revelação é como quase se fosse um ditado, uma visão que você descreve, como se fosse uma carta ditada, ok? Muito bem. Esse então cai nesse aspecto, como se fosse um livro escrito. Mas é interessante que ele conta um relato sobre a morte de Jesus, que ele diz o seguinte: quando eles rolaram aquela pedra sobre o túmulo de Jesus, os romanos, para que Jesus não escapasse dali, segundo esse apócrifo, teriam selado 7 vezes sobre aquela pedra e o túmulo. Ou seja, além de eles deixarem os guardas guardando o túmulo, eles colocaram selos para que evitasse de que alguém ali virasse a pedra e depois retornasse a pedra no lugar. Olha que interessante, se isso for fato, se isso realmente aconteceu, o que está acontecendo aí? É como se fosse um prenúncio do que Jesus faria lá adiante. Porque ninguém podia romper esses selos. Por quê? Primeiro, que era vigiado pelos romanos. Segundo, que se rompesse os selos, ficava caracterizado a fraude. Agora ele vai estar diante do céu e vai ver então um livro com 7 selos. E ele diz assim, o próprio João: e eu chorava muito, porque ninguém for achado para abrir o livro. Opa, mas pastor, qual é o problema disso? O problema é que há uma revelação. Onde há um selo,
há um conteúdo dentro daquela carta, há um conteúdo dentro daquele livro, que vai defragar toda uma história. Então imagina que Deus dá um decreto sobre a sua vida, e Ele sela esse decreto para um determinado tempo. Se Ele não abrir o selo, aquele fato que está ali não acontece na sua vida. Aquela bênção que está ali não acontece na sua vida. Agora a Bíblia diz que esse selo podia ser rompido por um deles. E disse-me o ancião. Que ancião? Lembra dos 24 anciãos, perdão? Aqui está dizendo que um deles se levanta e diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ou seja, está falando de Jesus. E ele vai poder desatar os 7 selos. E pastor, eu estou percebendo uma coisa. Ele vai poder desatar os 7 selos, mas esse número 7 está muito presente, pastor. Porque o Senhor falou de 7 selos, o Senhor falou que tem 7 trombetas, o Senhor falou que tem 7 pragas, ou em algumas versões, 7 taças. Pastor, tudo número 7? Ou tudo múltiplo de 7? Pois é, porque o 7 na Bíblia significa autoridade e também significa o número de Deus Pai, o número da perfeição. Pastor, mas é fato, amados, eu dei um estudo sobre números na Bíblia. Não estou falando a numerologia do mundo aí fora, que Satanás bagunçou, fez uma mistura e trouxe mentiras enormes. Como eu falo para vocês, por exemplo, né, o número 24 na Bíblia é número de sacerdócio, de ancião. E o que o mundo fez com esse número? Não preciso nem falar para vocês, né? Os que forem mais velhos muito bem conhecem. Então não é essa numerologia do mundo, é o número conforme a Bíblia. E o número 7 ele representa isso. O número 7 ele representa a autoridade e ele representa a característica de Deus. Então eu mencionei, inclusive, quando num estudo ali com a Paula nas quintas-feiras, eu falei: você acha que é por acaso que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Você acha que é por acaso que Deus bolou uma semana de 7 dias? Não. A Bíblia diz que o número 7 está atrelado à natureza de Deus e muito da constituição do céu se baseia nisso. Pastor, prova isso para mim. Falando rapidamente, só para te dar um foco, Gênesis 2 vai falar o quê? Sobre a semana de 7 dias. Quando você vai em Gênesis 7, e Deus vai falar sobre os animais limpos, quantos animais ele pega? 7 pares de cada animal limpo. Opa, 7 de novo. Quando você vai em Êxodo 25, 37, ele vai falar sobre 7 lâmpadas do candeeiro. Quando você vai em Levítico 4, ele vai dizer que o sangue deveria ser espargido 7 vezes. Levítico 14 vai dizer que o óleo, ou seja, o sangue já tinha que ser espargido 7 vezes. O óleo também espargido 7 vezes. Em Levítico 23, o Senhor vai falar de 7 sábados. Em Levítico 23, o Senhor vai falar da festa de 7 dias. Em Números 12, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. Deuteronômios 15, servos eram libertados dos seus credores depois de quanto tempo? 7 anos. Em Josué 6, 7 sacerdotes diante da arca com 7 trombetas. Em Josué 6 ainda, Jericó foi rodeada 7 vezes no 7º dia. Em Rute 4, 7 filhos. Em Jó 42, 7 bezerros e 7 carneiros. Em Salmo 119, o louvor a Deus feito 7 vezes ao dia. Em Atos 6, fala-se de 7 diáconos. Opa, amado, e se eu parar aqui,
eu ia ter que passar o dia relatando o número 7. Entende? Se você pegar o próprio texto de Levítico, quando Deus vai falar sobre ele, sobre as 7 festas principais para ele. Ah, pastor, mas no judaísmo tem só 7 festas? Não, tem mais. Você tem, por exemplo, a Hanukkah, mas a Hanukkah foi instituída pelos judeus. Agora, em Levítico, fala de 7 festas instituídas pelo próprio Deus. Então, pastor, o número 7 é importante, demais de importante, porque o céu trabalha com o 7. Ah, pastor, verdade, ó. Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculo, 7 festas. Vamos transformar isso numa outra linguagem? Morte de Jesus. O pães asmos representa a pureza de Cristo. A primícia representa Jesus como o primeiro ressuscitado. O Pentecoste representa a era da igreja. A trombeta representa o arrebatamento. A expiação representa o arrependimento dos judeus na grande tribulação. E o tabernáculo representa o início do milênio. É ou não é 7 importante? Se nós detemos ainda que dia a Páscoa era feita, 14 de Nissan, 7 mais 7. Quantos dias durava a festa dos pães asmos? 7 dias, ok? Em que dia começava a primícia? Depois de 21 dias, ok? Ou seja, depois de 21 dias não, no 20º dia primeiro, né? O 21º dia, perdão, que se iniciava as primícias, ok? E as trombetas eram realizadas em que mês? No 7º mês. E o dia do perdão, ou dia da expiação? No 7º mês. E a festa do tabernáculo era realizada quando, pastor? No 7º mês. Pastor, e Apocalipse fala sobre 7? Fala, mano. Pastor, agora só relembrando, por que estamos falando mesmo do 7? Para explicar para você por que 7 selos, por que 7 trombetas e 7 taças. Rapidamente, Apocalipse, 7 igrejas. Apocalipse 1 ainda fala sobre os 7 espíritos. Apocalipse 1 ainda fala sobre os 7 candelabros de ouro. Apocalipse 1 ainda fala sobre as 7 estrelas. O Apocalipse 4 fala sobre 7 lâmpadas. O 5 fala sobre 7 selos. O mesmo 5 fala de uma das características lá do céu, de 7 chifres. O mesmo 5 fala de 7 olhos. O 8 fala de 7 anjos. O 8 fala de 7 trombetas, o 10 fala de 7 trovões, o Apocalipse 11 fala de 7.000, o Apocalipse 12 de 7 cabeças, o 12 ainda de 7 coroas, o 15 de 7 pragas, o 15 de 7 taças, o 17 de 7 montanhas e o 17 ainda de 7 reis. O 7 é importante ou não? Representa a glória de Deus ou não? E há coisas que são mistérios para nós. Infelizmente eu creio que a tela aqui que nós temos não dá para visualizar perfeitamente. Mas quando nós vamos ao texto original, o hebraico, pastor, o hebraico sim, acredita-se os estudiosos que o hebraico era a língua original de Deus. Sabe quando os homens falavam ainda uma língua só? Pastor, como é que se sabe? Há um relato na Midrash. Midrash é o quê? O livro que fala sobre as tradições judaicas. E no Talmud, que quando eles estavam ali na Torre de Babel, e os homens pecaram, até aqueles instantes os homens falavam o hebraico, todos eles. E que na Midrash há um texto que acrescenta e diz que Deus enviou 70 anjos. E cada anjo lançou uma nova língua sobre os homens. Então, se a Midrash estiver realmente trazendo uma verdade,
nós podemos entender que de uma língua surgiu outras 70, e dessas 70 saíram todo o que nós conhecemos de línguas hoje. Mas veja, o hebraico. Opa, e qual língua Abraão falava? Então você já começa a fazer uma conexão, que essa história aqui, chegou lá e olhou, gostei desse camarada, não é bem assim. Existe um propósito que era até anterior a Abraão. Que quando Deus vai se deparar com Abraão, há uma motivação. Porque em Abraão foi deixado a língua de Deus. No povo de Abraão foi deixado a língua de Deus. Agora olha que interessante, quando nós vamos no hebraico, nós vamos descobrir que o primeiro versículo da Bíblia, que é extremamente importante, ele vai ter quantas palavras formando esse versículo no hebraico? 7. E amado, eu não vou ter tempo aqui de trabalhar com vocês esses versículos, mas quando você vai lá no primeiro objeto desses versículos, os céus em hebraico você escreve com 7 letras. O segundo objeto desse versículo, a terra, você escreve com 7 letras em hebraico. Quando você pensa, no princípio criou Deus, essa frase, no princípio criou Deus, tem 14 letras, ou seja, 2 vezes 7. Daí você vai falar, pastor, mas para aí, né? Não. Se você somar a palavra que estão no princípio, meio e fim, a soma disso dá 1610, que é o múltiplo de 7. Se você somar as palavras que estão no centro da frase, em termos de valor numérico dessas letras, você chega em 882. 882 é múltiplo de 7. Se você somar as letras, né? Por exemplo, a primeira e última letra da primeira palavra, a primeira e última letra da última palavra, se alcança 497, que é múltiplo de 7. Amados, se eu passar aqui, eu vou falar uma montanha de coisas que está logo nos primeiros versículos e que equivalem a 7 ou um múltiplo de 7. Diga para mim, isso foi inspirado por Deus ou não? Você acha que Moisés ia ter uma capacidade intelectual, por mais inteligente que ele fosse, de escrever múltiplos de 7 em todos esses versículos? E você acha que Deus ia colocar múltiplos de 7 em todos esses versículos à toa? Se você somar o valor de Deus mais céu e terra, sabe quanto dá? Estou falando no hebraico. Para você que não acompanhou os nossos ensinos sobre hebraico, cada letra em hebraico tem um valor numérico. Por exemplo, o Aleph vale 1, o Beit vale 2, e assim por diante. Veja, se eu somar Deus, céus e terra, sabe quanto dá? 777. Ok? Então, olha que coisa fantástica, amado. E se nós formos somando, tudo vai dar múltiplo de 7. Mas eu prefiro, de repente, até se um dia Deus der a oportunidade de nós revisarmos tudo isso, falarmos para aqueles que não conhecem esses assuntos, mais especificamente, mas eu dei aqui um croquis, um resumo, para você entender que o 7 fala de Deus. 7 Espíritos de Deus, 7 chifres, ok? Muito bem, vamos entrar então no tema propriamente dito. Quando nós falamos de selo, nós falamos de trombetas e de taças. Há aí 3 visões que a gente precisa distinguir. Há quem acredita na pré-tribulação, como eu, que diz, olha, Jesus vai vir antes, vai arrebatar a igreja antes dos 7 anos.
E nós aqui discutimos o porquê que nós cremos nisso, né? Mas há aqueles, mesmo no meio cristão, que acredita que Jesus vai vir no meio da tribulação. E há aqueles que acreditam que Jesus vai vir no fim da tribulação, mesmo para a igreja, né? Muito bem. Aí já há uma divisão também sobre entendimentos. Entre nós que acreditamos que Jesus virá antes, nós acreditamos que nos primeiros 3 anos e meio, Deus vai fazer o juízo dos 7 selos, ok? Então nos primeiros 3 anos e meio só vai ocorrer os 7 selos. E nos 3 anos e meio finais vai ocorrer as 7 trombetas e as 7 taças. Opa! Pastor, e os outros? O mesotribulacionista, ele acredita, não. Logo nos 3 anos e meio nós vamos ter os 7 selos e as 7 trombetas. E no final as 7 taças. Entende? E o pós-tribulacionista, ou seja, aquele que acredita que tudo vai acompanhar, inclusive a igreja, os 7 anos vão acompanhar a igreja, ele diz que os 4 selos iniciais vão ser os princípios das dores, vão ser antes da tribulação. E que os 3 selos finais seriam os 3 anos e meio. Ok? E a segunda metade dos 3 anos e meio ainda vai ter as 7 taças e as 7 trombetas, ok? Eu particularmente, como a grande maioria dos avivalistas, daqueles que creem no Pentecostes, acredito na visão que nós teremos 7 selos nos 3 anos e meio inicial, e nós teremos 7 trombetas e 7 taças nos 3 anos e meio final. Então veja, nós estamos quase que numa aula introdutória para você entender os encaixes. E talvez você diga, pastor, para que saber isso? Deixa eu te contar uma novidade. Lembra que o pastor falou que o inimigo iria levantar 10 nações? Lembra que o pastor falou que seriam levantado um exército de 200 milhões de homens? Sabe o que saiu no G1? Que Emmanuel Macron começou a conversar com a Espanha e com a Itália sobre elaborar um exército de 10 nações. E a discussão era, vamos acabar com o mercado comum europeu e vamos instituir 10 nações que irão gerenciar as demais nações. Emmanuel Macron é rei da França. A França está ligada ao Império Romano. Emmanuel Macron é príncipe de Andorra. Amados, não estou dizendo aqui 100% que é ou não é. Não quero ser aqui atrevido de falar, é esse ou aquele. Mas vai se conectando. Isaías fala de um homem que teria o nome Emanuel. Você acha que os judeus, quando vier quando vier aqueles que eles acham que o Messias, que será o Messias dele, que nome eles acham que vão esperar que o Messias dele vai ter? Vai se conectando. Então entenda que essas coisas não estão distantes. Então não se distraia. Agora então vamos entender. Pastor, os selos estão descritos aonde? Entre Apocalipse 4 e Apocalipse 8. Pastor, as trombetas estão descritos aonde? Apocalipse 11. Ok? Os capítulos 12 a 19 vão falar sobre as taças. Nós vamos trabalhar cada um deles. Por quê, pastor? Porque não adianta você só saber que nos 3 anos e meio inicial vai ter as 2 testemunhas, que vão ser levantados 144 mil para o tempo final. Você vai ter que entender o julgamento de Deus nessa questão. Pastor, espera aí, então quer dizer que além do que nós vamos sofrer na mão do inimigo,
ainda vão ter juízos de Deus? Pois é, amado. Pois é por aí. Agora, como eu falei, Apocalipse 5, ele vai começar. E vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Ok? Muito bem. Nós já lemos essa parte, descobrimos que Jesus seria digno para abrir esses 7 selos. Ok? Muito bem. E nós vamos descobrir que nesses selos, os primeiros selos vão falar sobre cavalos. Opa! E o primeiro cavalo é um cavalo branco. E eu vou ler para vocês Apocalipse 6. Vi então que eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amados, aqui já começa a contestação, que eu já adiantei alguma coisa anteriormente, mas eu volto a frisar. Alguns teóricos acreditam que esse é Jesus. Mas, amados, me perdoe esses teóricos. Não tem lógica. Porque nós estamos falando já da tribulação. Nós estamos já falando que Jesus está sendo digno de abrir os selos. Ou seja, e esse cavaleiro estava esperando para sair depois que os selos fossem abertos. Ou seja, ele não tinha comando para abrir o selo. Ele estava submetido a uma ordem de Jesus, em que Jesus ia abrir o livro com 7 selos. Então já começa por aí. Segunda coisa, ele fala de um cavaleiro com um arco. E a Bíblia diz que todo arco deve ter a sua flecha. Você lembra a passagem lá de Eliseu com o rei? Você lembra essa passagem que ele mandava lançar as flechas? Você lembra, por exemplo, o Salmo 127, que fala que os filhos são como flechas na aljava? Ou seja, diante de Deus não existe arco sem flecha. Se é sem flecha, significa dizer que ele é falso, que ele não é verdadeiro. Ele tem um arco, mas ele não tem a flecha. Não vai ter destino nenhum perante Deus. É um fingimento. E foi-lhe dado uma coroa, ou seja, ele não conquistou, ele não é como Cristo. Foi dado. Foi dado para que ele exercesse um governo durante um tempo. E ele saiu vencendo e para vencer. Ele não é vencedor. Ele vai vencer por um período. Ok? Então, porque a Bíblia, com a ação dele, quando começar a acontecer a tribulação. E por isso nós acreditamos que todos os selos estão dentro da primeira parte da tribulação. E que não como os pós-tribulacionistas, que os 4 selos iniciais estão antes. Senão eu teria que dizer que o anticristo começaria a ação dele antes da tribulação. Ele pode estar preparando o ambiente, mas ele vai se mostrar na tribulação. Mas pastor, espera aí, o senhor tratou conosco que a ação mais forte do anticristo vai ser nos 3 anos e meio final, onde ele vai falar para as nações que ele realmente é Deus e que os judeus têm que adorá-lo, e que isso vai causar uma comoção nos judeus, que vão perceber que ele não é Deus coisa nenhuma, que ele não é o Messias, porque ele vai se intitular e vai sujar o templo de Israel. Mas pastor, o senhor está dizendo que ele vai aparecer no início, amados? O que é que vai marcar esse início dele, que vai ser um falso tempo de paz? Ou seja, ele não vai chegar dizendo, olha, eu sou Deus. Ele vai chegar primeiro como um homem diferenciado. Qual é o sinal que vai marcar isso? O tratado de 7 anos com Israel.
Então Deus queira que nenhum de nós fiquemos. Mas se esse vídeo acontecer de ficar gravado online, para aqueles que ficarem, e se isso ainda estiver disponível, se o inimigo não tirar do ar, saiba que o primeiro sinal para você identificar o anticristo é que ele vai fazer 7 anos de aliança com Israel. Ainda que pareça bom, ainda que ele pareça gente boa, ali você já vai identificar que ele vai enganar. Porque Daniel disse que serão 7 anos, mas 3 anos e meio de falsa paz. Mas nos 3 anos e meio final, ele vai quebrar a aliança com Israel e vai exercer o seu poderio. Muito que bem, esse é o primeiro cavalo. Daí você vai falar, puxa pastor, mas até aí, nossa, até que eu não achei que o juízo foi tão pesado. Calma, você já liberou o anticristo, você acha que isso não é pesado? O anticristo até agora, ele não está se movendo por causa da igreja. Se for, por exemplo, como nós falamos, um presidente de uma nação europeia, ele ainda é apenas um homem como presidente, ele é apenas ainda um homem que exerce seus cargos administrativos, mas ali ele já vai ter a liberação para começar a atuar de uma maneira direcionada. Agora, olha o que diz Apocalipse 6,4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Amados, entenda isso. Não é porque o anticristo vai ter 3 anos e meio de falsa paz que não vai ter guerra, que não vai ter problema nesses 3 anos e meio. Claro que vai ter, mas da onde que vai vir? Pastor, é o anticristo que está permitindo, amado? Não. A Bíblia diz que o próprio Cordeiro, o próprio Cristo liberou esses cavaleiros. Da onde está vindo esse juízo? Do céu. Opa! E lá, saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Amados, vai haver guerras, os homens vão se matar por poucas coisas, qualquer coisa será motivo de discussão, qualquer coisa levará a mortes de vidas. Hoje, não pense, você que diz assim, mas pastor, hoje já tem homicídio, hoje já tem suicídio, pastor, hoje já tem crime de roubo, latrocínio, que o cara vai roubar e acaba matando a pessoa. Amados, nem se compara com o que vai haver nesse tempo. Será muito mais grave. E quem vai trazer essa característica? O cavaleiro que vai cavalgar o cavalo vermelho. Então eu estou falando do segundo selo, mas a coisa não para aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente. Vem! E então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. O que representa a balança, amado? Ele está pesando. Ele está pesando as nações. E ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes. Espera aí. Da onde veio a voz? No meio dos 4 seres viventes. E olha o que vai acontecer. Dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Amado, o denário era 1 dia de trabalho. Ele está falando uma medida de trigo por 1 denário. Você vai ter que trabalhar o dia inteiro para ter uma medida de trigo. Então, se você acha que as coisas estão caras hoje, que elas são inacessíveis hoje, esse cavalo preto vai causar uma destruição em termos financeiros, uma reviravolta na estrutura,
a ponto de as pessoas pagarem verdadeiras fortunas para comer o pão. Pastor, isso é possível? Amado, deixa eu te contar. Na crise de 1929, que foi uma crise que quase que veio em consequência da Primeira Guerra Mundial, um dos países que mais sofreu com essa crise de 1929 foi a Alemanha. Olha a loucura que acontecia na Alemanha na época. A inflação chegou num valor tão alto que o cara que recebia um valor de manhã para comprar um carro, no final da tarde do mesmo dia, ele comprava uma bicicleta. Eles tinham que sair com montanhas de dinheiro para comprar pão. Há algumas fotos que, se você pesquisar na internet, dele saindo com um carrinho de pedreiro com cheio de nota dentro para comprar coisas. Amado, se isso aconteceu lá em 1929, você acha que na tribulação não pode acontecer algo nesse nível? Aí você vai falar, pastor, então acabou os cavalos? Não. Daí tem a abertura do quarto selo. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado de morte. Amado, eu não gosto muito dessa tradução. Eu acho que na hora de se traduzir, o autor foi bem intencionado, mas não conseguiu trazer para o português o sentido do hebraico. No hebraico, é quase como uma cor pálida, uma cor que nós vemos meio amarelada, esverdeada, característica dos mortos. Quando você vê aquele morto já, e ele tem aquela pele de cor diferente, que você fala, olha, dá para ver que ele está sem vida. É dessa cor que esse cavalo amarelo, teoricamente amarelo, tinha, ok? E o seu cavaleiro sendo esse chamado de morte, óbvio. Eu estou falando da cor da morte. E por que eu friso que não é o amarelo? Porque o amarelo na Bíblia é santidade, ok? Então, a tradução aqui não foi perfeita. Entenda como uma cor pálida entre o amarelo e o esverdeado, uma mistura que lembra aquela característica das pessoas mortas. E o inferno o estava seguindo. Olha que coisa louca. Ele está falando que o cavaleiro está trazendo a morte, mas junto com ele o inferno está seguindo. Ou seja, a maioria das pessoas que vão receber a morte ali vão ser lançadas para a condenação. A maioria das pessoas que morrerem na tribulação vão ser lançadas para a condenação, amados. Não é pouca coisa, olha só. Seguindo, foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra. Amados, hoje a terra tem aproximadamente quase 8 bilhões de pessoas. Vamos colocar em 8 bilhões. Supondo que suba alguns milhões, ainda vamos ter por volta de 8 bilhões. 8 bilhões, quanto é um quarto de 8 bilhões? 2 bilhões. Você consegue imaginar a dimensão de 2 bilhões de pessoas sendo mortas? E a quarta parte da terra para matar a espada, e daí aqui ele vai explicar, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Ou seja, se o indivíduo não morrer pela fome, ele morre pelas feras da terra, pela pestilência, pelas desgraças que vão haver na terra. E a Bíblia diz que vai ser num valor tão alto, que vai ser na ordem de 2 bilhões. Deixa eu te contar um relato da atualidade. Não sei se você acompanha a internet, e talvez muitos digam, mas pastor, é teoria da conspiração. Pastor, isso é papo furado. Esses caras aí que não tem tempo, que tem tempo para tudo, e ficam gastando tempo na internet. Não, amados. Tem uma organização chamada FEMA. Ela abriu diversos túmulos
em locais que lembram deserto, tipo áreas como o do Texas. E daí você vai dizer, por que uma organização investe dinheiro? Porque isso tem um custo. Você tem que pagar alguém, se não pagar alguém, tem que pagar empresas para abrir esses túmulos. E não é tipo 5, 6 túmulos, são milhares de milhares de milhares de milhares. Você fala, para que tanto túmulo? Dá para enterrar todo mundo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, para que tanto túmulo? Será que está tendo uma pestilência tão grande para enterrar tanta gente assim? Amados, eles estão preparando o ambiente. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Será que eles fariam abertura de túmulos 200 anos antes dos fatos? Será que eles iam gastar dinheiro 100 anos antes do fato? E eu ouso dizer, será que eles iam gastar dinheiro 50 anos antes do fato? Eles hoje têm essa tecnologia, hoje eles têm essa condição financeira, essa estrutura para abrir milhares de túmulos. Para quê? Para colocar quem lá dentro? Se não está acreditando no seu pastor, entra lá na internet e pesquise os túmulos abertos pela essa organização FEMA. Entra lá e veja. Desperte para a realidade, entenda que as coisas não estão igual antes, como muitos dizem. Não, pastor, sempre houve morte. Não, pastor, sempre houve problemas. Amados, nós estamos hoje, por exemplo, com uma tecnologia saindo aí chamada 5G. E daí você vai dizer, maravilha, pastor, eu tenho um 4G que é fantástico, mas o 5G, pastor, disse que vai ser como que onisciente, ele vai captar todas as ondas e determinar todas as coisas e fazer babá. Amados, dizem que esse 5G tem uma ação tão deletérica para os seres humanos e os animais que chega a trazer depressão, trazer doenças físicas por meio das ondas que ele vai emitir, a ponto de você poder trabalhar características nesses indivíduos por meio só dessas ondas. Eu te pergunto, você acha que eles estão preocupados com a tecnologia? Você acha que eles estão preocupados em te dar um celular melhor? É claro que não, tem coisas por detrás. Você acha, por exemplo, que quando você vai no supermercado e pega lá a sua farinha, o seu fubá, e você vê um T pintado em amarelo e preto, pode pegar lá, vá lá, eu te desafio, vá no supermercado e pegue. Tem um Tzinho, sabe o que é aquele T? Transgênico. Sabe o que é o transgênico que eles falam para nós? Eles pegam, por exemplo, um trigo e mudam a constituição desse trigo para que o trigo não possa ser afetado pelas pestes. Você vai falar, pastor, isso é magnífico. Olha só, então os agricultores não perdem o trigo, não perdem os frutos. Só que estudiosos perceberam que 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos de alimentos transgênicos alteram inclusive o nascimento das futuras gerações. Você nunca reparou que a geração de hoje, o pessoal está dizendo, uma geração Nutella. Você acha que é por acaso? Você acha que tudo mudou? Que os suicídios aumentaram de uma coisa para outra? Amados, tudo tem uma influência espiritual e uma influência das coisas terrenas que estão sendo preparadas. Mas para quê? Para um foco principal, para esse tempo aqui da grande tribulação. Então, amados, se hoje já estamos sofrendo um efeito tão grande, imagina naquele tempo. Quando o pastor vai morrer, a Bíblia diz que 1/4, ok? Daí diz assim, abriu-se o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
Isso no quinto selo. De quem que ele está falando aqui? Dos salvos, pastor. Olha só. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amado, abra sua mente. Entenda a Bíblia com profundidade. Está cheio de líder que diz assim: não, pastor, chegando lá no céu, a nossa memória vai ser apagada de tudo. Não é bem assim. Você lá no céu vai conhecer seu parente. Você lá no céu vai saber a sua história. O que vai acontecer é que talvez você não tenha a dor que você tem aqui. Isso não. Mas você tem a memória. Olha lá. Clamaram em grande voz. Pastor, você não está inventando isso? Não. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão falando: sabe, Deus, nós fomos mártires. Nós perdemos a nossa vida para conquistar a salvação. Nós perdemos a nossa vida para que seu evangelho fosse divulgado. Nós não vamos ser vingados até quando? E isso mexe com o coração de Deus. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, igualmente eles foram. Espera aí, pastor. Se eles morreram, se eu estou falando de um povo que já está salvo, que já está arrebatado, e está dizendo que ainda vai ser completado esse povo, que povo é esse que vai completar? Amados, lembra que na tribulação tem gente que não vai aceitar a marca da besta? O que vai acontecer com eles? Vão morrer. Mas vai ser fácil, pastor? Não vai ser. Amados, se na época da graça já era desafiador você como igreja perder o seu pescoço lá no início da era da igreja, imagina você que não está vivendo em graça, que está vivendo como se fosse na época da lei, morrer por Jesus. Dizer: eu não aceito a marca. Imagina a nossa conversa do início da aula de hoje, que alguém invente de ter um filho nesse tempo, e o filho não vai ter mais do que 6 anos. Como você sabe, pastor? Óbvio, se ele vai ser gerado na tribulação, 9 meses de gestação, ele não vai completar nem 7. Ele vai ter no máximo 6. Uma criança de até 6 anos, você tem que entregá-la em nome de ela ser salva e você ser salvo. Então, cuidado. Agora olha o 6º selo. E vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira quando abalada pelos ventos fortes deixa cair os seus figos verdes. Amado, vai acontecer uma série de acidentes naturais, mas não é tipo assim: olha, parece que hoje não está fazendo muito sol, está com uma chuva forte. Não, você imagina a sensação de você ver o sobrenatural no céu e ver o sol se tornando negro, a lua se tornando sangue. Alguns fenômenos vão acontecer para que isso ocorra. E entenda que os fenômenos não são só visuais. Não se trata só do sol se tornar com um aspecto negro. Se trata de eu dizer que alguma coisa vai acontecer para gerar isso, e isso vai ter uma influência na natureza. A natureza vai ser castigada por causa dos homens. E amados, eu estou falando que já foi 2 bilhões aproximadamente morrendo. Por que você acha que está morrendo 2 bilhões? Fome, pestilência, bestas feras. E daí ele vai então para o 7º selo.
E aqui nós vamos parar porque não vai dar para entrar nos outros temas. Mas como eu disse para vocês, o sétimo selo, a sétima trombeta, a sétima taça não é para julgamento em si, não é para juízo em si, ela é para abrir os próximos juízos. E não é isso que está falando aqui, ó. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Amados, eu não estou falando de uma pessoa no céu. Eu estou falando de bilhões de bilhões de bilhões. Você imagina bilhões de anjos, trilhões de anjos se calando. O céu inteiro se calando por meia hora. Isso deve gerar uma expectativa do que, e agora? O que vai acontecer? Vai ser aberto as 7 trombetas, mas e agora? Eu estou falando que a Terra já perdeu 2 bilhões de habitantes. Você acha que vai ser fácil chegar ao final dos 7 anos? Eu estou falando dos 3 anos e meio iniciais. Lembra a nossa conversa? Que na visão que nós cremos, os primeiros 3 anos e meio vão ser os 7 selos. E amado, o negócio não melhora. As 7 trombetas vão ser pior. E as 7 taças, pior. Então, em nome de Jesus, não queira ir para lá. E em nome de Jesus, entenda. Você que está dizendo, mas Senhor vai ter misericórdia. Não, Ele é justo. Se houver dentro de nós uma vida errante, fora do plumo, e esse dia chegar hoje, você pode ser um camarada legalzinho, você pode ter dado o seu dízimo, você pode ter frequentado a igreja por anos, você pode exercer um ministério até de pastorado, do que for, você fica. Então, amados, em nome de Jesus, lute, ore, busque, tome esse tempo que Deus está dando, que nós estamos em casa, para buscar a presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Mateus, tem alguma pergunta hoje? Não tem? A Raquel perguntou, pastor, será que esses selos já não estão sendo abertos há tempos? Então, Raquel, é como eu mencionei durante a aula, há uma visão, que é a visão pós-tribulacionista, que acredita que os 4 primeiros selos já são abertos antes. Eu particularmente não creio assim como todos os pré-tribulacionistas não creem. Por quê? Porque o primeiro selo é muito nítido que ele vai liberar o anticristo. E se ele vai liberar o anticristo, ele vai liberar a ação do anticristo. Então, se eu creio que o arrebatamento é antes dessa ação do anticristo, é antes desse agir do anticristo, eu vou crer que esse anticristo vai ser liberado só dentro da tribulação. Ou seja, que todos os selos que acompanham o primeiro selo seriam dentro da tribulação. O que acontece, Raquel, é que muitas vezes nós olhamos e falamos, espera aí, mas vai ter guerra, vai ter situações, e cai naquele tema que eu falei que vou tratar depois. Nós teremos 3 grandes guerras ainda. Uma delas que vai acontecer antes da tribulação, para preparar o ambiente para a entrada do anticristo. Ou seja, pode ser que no meio dessa guerra a igreja suba, pode ser que logo que defragada essa guerra a igreja suba e o anticristo entre em ação, mas depois haverá uma guerra lá no final da tribulação e uma lá no final do milênio. Então, o que existe às vezes é uma confusão das pessoas dizendo assim, mas peraí, se está havendo guerra, se está morrendo gente, é sinal que os selos já foram abertos. Não, porque como nós vimos até nos cavalos,
que são os primeiros 4 selos, vai ocorrer a morte de 2 bilhões de pessoas, 1/4 da terra, e nós como igreja ainda não veremos nessa proporção. Talvez morra muitas pessoas, não sei se 100 mil, 200 mil, talvez ainda a gente veja muitas mortes, mas não na proporção de 2 bilhões. E se eu assumisse que os 4 cavalos seriam antes, ou seja, que os 4 selos seriam antes, eu teria que assumir que nós, como igreja, ainda veríamos 2 bilhões da terra serem mortos. E que possivelmente, talvez até nós, se não alinhados, poderíamos morrer entre esses 2 bilhões. Então, eu particularmente, e grande parte dos pré-tribulacionistas, não acredita assim. Mas o que existe, para que não se confunda, é o princípio das dores. Vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter tsunami, todas essas coisas vão começar a acontecer. Só para te deixar claro, esses dias saiu na TV um terremoto ou um balanço de terra ali em São Roque. Não é tão comum. Não é que São Roque tem terremoto à torto e direita, não é comum. Mas já está começando a acontecer. Mas isso não é tribulação. Isso é princípio das dores. Isso são os primeiros versículos de Mateus 24. Amém? Alguém colocou mais alguma coisa, Mateus? Aqui, só sei. Não. Não? Amados, se mesmo assim você quiser lançar uma pergunta, me mandar uma pergunta como alguns têm feito, pastor, eu não gosto de lançar no ar, prefiro escrever no particular, escreva, nós não vamos citar nome, nós não vamos expor nome, se assim você não quiser, amém? Mas não deixe de fazer perguntas, não deixe de estudar. Se você ouvir essa mensagem e você não tirar dela um estudo, uma aplicação, e entenda, amados, hoje nós não temos o que nós tínhamos na igreja, que é aquele telão. Mas eu tinha muitos vídeos para mostrar das atualidades que estão mostrando tudo isso que eu estou falando, que está próximo. Acidentes naturais, comerciais de TV falando sobre determinadas coisas que você vê nitidamente que estão falando sobre a ação do inimigo. Um camarada chamado Jorge Soros aí, que é tido como uma das principais fortunas mundiais, querendo investir em aborto, querendo investir em ideologia de gênero, e é um dos homens mais milionários dessa nação. Amados, os Rothschild, investindo também nessas coisas. Sabe quem é Rothschild? São os que tiraram o Emmanuel Macron do anonimato. Então eu não estou querendo aqui devagar sobre esses temas, eu não estou querendo aqui dizer que é fulano ou ciclano, mas algo me diz que o ambiente já está sendo preparado, que os princípios das dores já estão querendo começar. Pastor, mas o senhor falou na outra aula que o senhor acredita que está vindo um avivamento. Sim, eu acredito. E não acredito que esse avivamento seja muito longo, tipo 30, 40 anos. Eu acredito que vai ser poucos anos, mas não significa que no meio do avivamento não vai ter perseguição. Vai estudar o livro da Rua Azusa, vai ver o que acontecia com aqueles homens que Deus usava para curar, para abençoar. Eles eram perseguidos, alguns eram apedrejados. E agora, nesse avivamento final, não pense que é só a parte bonita. Nós vamos ainda avistar muita coisa. Inclusive talvez essa guerra, inclusive talvez essas tribulações, entre aspas, né, de maremoto, terremoto e pestilências, mas nada como o que vai haver na grande tribulação. Basta ver um dos cavalos que fala de aproximadamente 2 bilhões de habitantes da terra. Amados, é sangue para dar e vender. Imagina a quantia de coisas que vai ter. Amém? Vamos orar? Né? E quero agradecer aqui ao Mateus, que mais uma vez veio aqui nos ajudar, agradecer a sua vida
que se dispôs a assistir. E vamos colocar tudo isso diante de Deus, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo estudo de hoje dos selos. Que não possa parar aqui, Senhor, que cada um possa retirar, ó Pai, desse aprendizado, Senhor, todo o conhecimento que vem de Ti, todo o conhecimento que vem do Teu Espírito, Senhor, e possa se preparar, Senhor, para esse avivamento que virá. Porque nós cremos, Senhor, que não virá só o avivamento, mas com o avivamento vem, Senhor, a luta também. Porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E quando nós olhamos a vida dos apóstolos, e vemos que naquele tempo que eles foram levantados no Pentecoste, houve perseguição. Que a igreja entenda, Senhor, que ainda que antes da tribulação, talvez haja retaliações, ó Pai. Talvez, Senhor, muitos de nós teremos que ser fortes, ó Pai, porque veremos princípios de dores, ó Pai. Mas nos guarda, nos fortalece, Senhor, porque não queremos viver o que está reservado na grande tribulação. Não queremos ficar de fora das bodas do Cordeiro, Senhor. Eu fico imaginando aqueles que serão salvos na tribulação. Serão privilegiados, sim. Serão privilegiados porque terão tido a força de mesmo na tribulação serem salvos. Mas não terão o privilégio de terem sido arrebatados para bodas do Cordeiro. Não farão parte desses 7 anos em que se comemora bodas do Cordeiro, Senhor. Ó Pai, e por isso nós te louvamos, porque nós cremos que nós faremos parte de tudo isso. Derrama a tua graça em cada um, guarda o dia de cada um, a semana, a pregação da noite, Senhor, e que teu Espírito esteja nos transformando, nos dando discernimento e nos preparando para aquele grande dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Um grande abraço, conto com sua presença tanto nas quintas-feiras, quanto no domingo pela manhã. Se dedique, se empenhe, vale a pena, porque o tempo do Senhor está se aproximando. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.